Boa tarde a todos. Às 14 horas e 11 minutos, dia 16 de abril do ano 2019, eu declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Sem expediente, senhor presidente. Obrigado. Comunicação, indicações e propostas. Primeiro eu destaco aqui a presença até da desembargadora Célia Smith, doutor Edgar Smith. Sejam bem-vindos ao nosso Tribunal Regional Eleitoral. Também a presença do doutor Felipe, doutor Abraão, doutor Renato. Sejam todos bem-vindos. Doutor Otávio, se não estou enganado, a vista já está me faltando aqui lá no final, me parece. Mas hoje é a despedida do doutor Luiz Gustavo e o discurso será dele, né? Não vamos apenas aqui me passaram um roteiro das experiências profissionais por onde passou o doutor Luiz Gustavo. E eu dou destaque à sua presença, a presença de Sua Excelência aqui no Tribunal Regional Eleitoral, quando chegou no ano de 2012 como juiz substituto, permanecendo até o ano 2014, e aí na sequência foram mais 2 biênios. Aqui está colocado 2014, o primeiro de titular, não é isso, doutor Luiz Gustavo? 2014, 2016. 2016. E aí 2017 e 2019. E aqui na corte ocupou o cargo de da ouvidoria eleitoral, iniciando no dia 12 de julho do ano 2018, foi presidente do comitê gestor do aplicativo Pardal, membro da comissão apuradora das eleições gerais do ano 2018, foi presidente da comissão permanente de acessibilidade e inclusão do TRE, membro da comissão permanente de jurisprudência, foi juiz auxiliar nas últimas eleições, responsável pela apreciação das representações e reclamações previstas na Lei 9.504/97 e membro substituto do Comitê Permanente do Regimento Interno. Então, uma atuação bastante destacada aqui no regional, um magistrado por todos admirado, respeitado, e infelizmente esta a rotina do Tribunal Regional Eleitoral. As mudanças, elas são contínuas. Então, amigo, um abraço a eu que tive a felicidade de compor a corte aqui, o quadro de substitutos. Eu cheguei também como substituto no ano de 2013, e já o encontrei, e desde então estamos juntos aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Então, sua despedida em breve, quem sabe em uma outra oportunidade nos encontraremos aqui no futuro. A nossa idade permite criar essa expectativa, quem sabe. Desembargador Cornélio. Pois é, só fazer o registro também do juiz Gustavo Smith, que chegou aqui há 6 anos, cumpriu 2 como juiz suplente, né, da classe jurista, mas foi praticamente titular, não é isso? Eu acho que ele só perde para o doutor Vladimir. E depois mais 4 anos como juiz titular. Poucos passam tanto tempo no TRE, e pelo que nós sabemos, o Dr. Gustavo Smith desempenhou um ótimo trabalho aqui no TRE, né, que merece elogios, e durante esse tempo
Esses 6 anos eu tive uma convivência com ele de 7 meses, mas muito saudável, e pude testemunhar, né, do trabalho sério e competente do Dr. Gustavo Smith. Então, depois aí de 6 anos, ele desveste da toga e volta para a beca, né? E com certeza, doutor Gustavo, Vossa Excelência deixará um legado e também saudade entre nós. Né? Então, um abraço, e essa é a minha despedida, e certamente mais tarde teremos outras conversas. Só isso mesmo. Doutor Francisco Glauber. Presidente, o discurso já vai ser agora? Não. Ou vai haver versão O discurso é longo, judicial? tem que falar pouco, e o discurso dele é longo. Eu ia indagar se a gente vai ter primeira sessão jurisdicional para ter depois a... Não, vamos logo na sequência. Logo. É? Bom, agora eu vou sacar o meu discurso Times New Roman 8. Senhor presidente, eu estou aqui mais ou menos, o nosso período aqui é mais ou menos similar, o período como efetivo juiz eleitoral. Então, na verdade, eu entrei pouco tempo depois do Dr. Luiz Gustavo, embora as fotos indiquem que o Dr. Luiz Gustavo já perambula pelo TRE há muitos anos, né? O que é uma coisa boa, porque isso demonstra a sua dedicação ao colegiado, e demonstra a sua dedicação também ao direito eleitoral, né? Em época em que os cargos para as classes de juristas muitas vezes englobam quem não atua nas cortes, é salutar que o Dr. Luiz Gustavo tenha já um histórico nesse sentido. É importante ressaltar alguns aspectos peculiares do Dr. Luiz Gustavo, e aqui foi o presidente que botou essa ordem na sequência, então eu vou falar aqui agora, né? O Dr. Luiz Gustavo é sempre muito calmo, sempre muito cordato, uma pessoa muito educada, ele tem essa característica marcante. Dizem que as pessoas muito altas são mais calmas, porque o sangue circula, dá mais trabalho para circular do que os mais baixos, né? Dr. Luiz Gustavo faz jus a esse dito, é sempre muito cordato, muito calmo, e além disso também um gentleman nas discussões jurídicas. Por vezes não teve receio de rever suas posições, né? Hoje a gente vai discutir um processo, foi um processo peculiar, onde o Dr. Luiz Gustavo entrou em contradição com ele mesmo, do ponto de vista do bom sentido, e é muito interessante. Seja qual for o caminho que Vossa Excelência for seguir de agora por diante, que continue sendo feliz, continue sendo um excelente profissional, e de vez em quando passe aqui no lanche para nos prestigiar. Sempre tendo cuidado, porque quando Vossa Excelência chega aqui pode ser que fique de novo, né? Então é uma satisfação, um prazer, um grande abraço, e que Vossa Excelência seja sempre muito feliz. E sempre é bom lembrar, né, doutor Glauber, que o lanche é depois do almoço, né? Para ele não chegar com... Exato. Era peculiar essa... Não almocei hoje. Mas hoje almoçou, doutor? Ainda não? Doutor Zé Dantas, Vossa Excelência tem a palavra. Comunicação, indicações e... Pois é, senhor presidente, eu também acompanho o que já foi dito, e dizer que eu já o conhecia, o colega de um certo tempo, inclusive do próprio tribunal, mas conviver mesmo, a oportunidade foi essa, né, de conviver com ele e passar a conhecê-lo mais de perto, naturalmente. E quando você chega num ambiente de um tribunal, por exemplo, diferente do julgamento que você faz nos gabinetes, como juiz togado sozinho lá, você tem que observar as pessoas, né? E uma das pessoas que eu observei pela forma de julgamento foi o Dr. Luiz Gustavo. E eu apelidei, só comigo, estou dizendo agora pela primeira vez, de fala mansa, né? Fala mansa, tranquilo, seguro, né? Que termina conquistando as pessoas. Então o jeito dele de julgar, de conviver, é referência, e realmente deve ser enaltecido esse comportamento dele. Seguro, tranquilo, fala mansa e amigo, né? E um amigo que se demonstrou em todos os momentos, inclusive nos debates, nos julgamentos, e sempre depois dos julgamentos uma conversa no pé do ouvido. Aqui é muito salutar
que faz com que nós cresçamos na área do direito. Então, desejar ao Dr. Luiz Gustavo sucesso na vida profissional dele, continuar como ele é, crescendo cada vez mais, mesmo que cresça que os 2 metros de altura, não só no tamanho, mas especialmente no crescimento espiritual, com muita paz e fé. E sucesso, Luiz. Você é um grande amigo e boa sorte. Obrigado, doutor Zé Dantas. Aqui destacar a presença da doutora Adriana, esposa do doutor Luiz Gustavo, do seu herdeiro também aqui presente. Qual o nome do doutor Luiz Gustavo? Miguel. Seja bem-vindo, Miguel. Doutor Ricardo Tinoco. Excelência, tem a palavra. Senhor presidente, eu quero me associar às palavras que já foram proferidas em homenagem ao Dr. Luiz Gustavo, mas eu não poderia, ainda que sucintamente, deixar de prestar um testemunho que, de minha parte, por demais devido, seja a Dr. Luiz Gustavo, mas sobretudo, e ele irá entender dessa ressalva inicial que eu farei, aqueles que que nos presentearam com a participação dele nessa corte eleitoral, que são seus pais, o professor Edgar Smith, desembargadora Célia, que para a minha vivência profissional em particular, foram, e eu gostaria, sempre digo isso com grande alegria, com grande felicidade, foram personagens bastante importantes na minha formação ética, moral, jurídica, profissional. O professor Edgar, que foi colega do meu avô, dos bancos de faculdade do curso de Direito da Ribeira. Doutor Ricardo, Vossa Excelência permite? Sim. Não, só para destacar, estamos recebendo aí Pois a visita do ministro Delgado, teve assento aqui na corte, então seja bem-vindo, ministro. Doutor Hindenberg, doutor Fabrício. Desculpe, doutor Ricardo, mas a presença do ministro Delgado é uma honra para todos nós. Uma honraria aqui para a corte. Então, sequenciando, o professor Edgar, que foi colega de faculdade, do curso de Direito do meu avô, depois eu tive o prazer de encontrá-lo como meu professor no curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E eu ainda trago comigo as lições de eticidade, de dignidade, de zelo com a coisa pública. Ele que foi nosso professor de Direito Financeiro e de Direito Processual Civil. E que, para além das lições da dogmática processual, foi, assim, um exemplo mais que simbólico, né? Um exemplo substantivo do que se espera de todo e qualquer agente público no exercício de uma função pública, como a que ele exercia na época, e que nos passava a relevância dessa missão para todos aqueles que, ainda muito novos, como era o meu caso, poderiam um dia enfileirarem-se nas profissões jurídicas como juízes, promotores, procuradores, advogados públicos, defensores, enfim. Então, o professor Edgar é exatamente aquilo que, mais que simbolicamente, como eu disse, está encarnado hoje na figura do Dr. Luiz Gustavo. Ele traz exatamente essa rica experiência, essa rica tradição do bom profissional que encontra no seio de sua família tudo o que é necessário para que ele possa materializar essas lições tão importantes na formação humanística que ele carrega. E a desembargadora Célia, aquela que foi a magistrada que me oportunizou a chance de um dia substituir no Tribunal de Justiça, que me deu a chance de, ainda muito novo, experienciar uma função que eu mesmo duvidava que tinha capacidade de fazê-lo, de me desincumbir da mesma, que foi de juiz auxiliar da Corregedoria, quando ela ocupou muito dignamente, com toda a responsabilidade, dando uma afeição pedagógica à Corregedoria de Justiça, no período em que lá esteve como Corregedora-Geral do nosso tribunal. Então, é impossível falar de Dr. Luiz Gustavo sem fazer referência a esses dois marcos pessoais que ele tem na sua trajetória. Ele encontra exatamente nas pessoas do professor Edgar e da desembargadora Célia
a expressão máxima daquilo que é necessário para uma existência digna, para uma experiência de vida salutar, de convivialidade, de construção e, seguramente, de participação da forma mais relevante nos destinos e nos trabalhos que efetivamente tem que desenvolver. Ele, na condição de juiz, ele expressa tudo isso, e assim o fez nesse período em que esteve aqui no eleitoral. Eu, aqui no TRE, não tive tanta oportunidade de conviver assim como os demais, mas também por já conhecê-lo e por partilhar, inclusive, desses mesmos valores que ele seguramente, como eu disse, carrega consigo. Para mim, eu gostaria de expressar toda a minha satisfação de ter tido a oportunidade de com ele dividir essa bancada e desejar a você, amigo, assim, muito sucesso, na expectativa de que nós, mais uma vez, né, já é pela segunda vez, mas mais uma vez a gente possa se encontrar, seja aqui no TRE ou em outras paragens da nossa vida profissional. Um grande abraço e estaremos sempre aqui à sua disposição para a gente compartilhar dessas experiências tão saudáveis que nós tivemos durante esse período. Era só, presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Mais uma vez destacar a presença do ministro Delgado. Bem-vindo, ministro. E agora sim, aí a Vladimir, vamos deixar por último, né? Vladimir, OAB, Ministério Público, e aí chegaremos em doutor Luiz Gustavo. Doutor Vladimir. Senhor presidente, obrigado pela palavra. Primeiro, informar que fui designado também pelo doutor Telson Ferreira, que é juiz eleitoral do TRE do Distrito Federal e é presidente do Colégio de Juristas da Justiça Eleitoral, para que também, em nome do Colégio de Juristas, saudasse o doutor Gustavo Smith. Então, eu faço em nome do colégio, por designação do seu presidente, e eu faço, claro, em meu nome pessoal, não só pelo fato de ser colega da corte do Dr. Gustavo Smith, mas pela amizade que há tanto tempo nos une. Eu estava aqui revendo arquivos do meu computador, relembrando que tive a oportunidade de, na sessão de posse do Dr. Gustavo para este biênio que hoje se encerra, eu ter sido designado pelo então presidente desembargador Dilermando para saudar o Dr. Gustavo. E estava aqui relendo aquela fala que fiz no dia 20 de abril de 2017 e quanto fui feliz em colocar tudo aquilo, porque é exatamente o que significa Dr. Gustavo. E isso é corroborado por todas essas falas que me antecederam. Essa pessoa cordata, fala mansa, não é, doutor Dantas Paiva? Mas também um jurista de muita qualidade. E eu lembrava naquele instante, em 2017, que Dr. Gustavo já era um capitão de longo curso no direito eleitoral. Ele que esteve aqui nas eleições de 2012, como juiz integrante da corte, foi doutor Francisco Glauber que falou, as fotografias ali não nos deixam mentir, né? Estava nas eleições de 2014, aí como juiz auxiliar da propaganda. Nas eleições de 2016 também esteve compondo a corte como juiz titular, e agora nas eleições de 2018. Ou seja, e aqui já homenageando o ministro Delgado, o doutor Gustavo Smith só compete com o doutor Magnus Delgado na quantidade de fotografias na galeria de juízes da corte. São os que estão em 3 fotografias, os 2 únicos que estão em 3 fotografias, doutor Gustavo Smith e doutor Magnus Delgado. Então, é uma satisfação estar aqui hoje novamente falando das qualidades do doutor Gustavo Smith e tomando por empréstimo as palavras de Dr. Ricardo Tinoco, e eu vi que também fez isso, Dr. Ricardo, naquele discurso de saudação do Dr. Gustavo em abril de 2017, destacar o fato de que ele teve a oportunidade, e uma oportunidade ímpar, de ter em casa exemplos marcantes a seguir. A desembargadora Célia e o Dr. Edgar são pessoas da mais alta respeitabilidade, e aí não só no conhecimento jurídico, não só na técnica jurídica, mas
e principalmente no comportamento ético, comportamento assim da mais absoluta retidão ética, moral, são exemplos para a nossa sociedade. E o Dr. Gustavo pôde ter dentro de casa esses exemplos todos a seguir. E o que ele demonstrou aqui nesses seus 6 anos de magistratura eleitoral foi que ele tomou muito bem esse exemplo que tinha em casa. E aí eu estendo, doutor Ricardo, o exemplo que ele tinha em casa para a felicidade que ele teve de seus pais escolherem como seu padrinho de batismo o ministro Delgado. Ou seja, o doutor Gustavo Smith estava cercado ali por exemplos maravilhosos e só podia ser essa pessoa que ele é. Porque, além das suas características próprias, além do seu caráter, teve todos esses exemplos maravilhosos para seguir e soube seguir muito bem. Então, doutor Gustavo, foi uma honra para mim compartilhar ao longo desses quase 3 anos, os 2 anos desse seu último biênio e um pedaço daquele seu primeiro biênio como titular. Desembargador Ibanez é que gostava de dizer que o biênio de Dr. Gustavo é maior do que o biênio de todo mundo, né? Um biênio grandão, está aqui há 6 anos. Então, Excelência. mas o doutor Gustavo é maior, doutor Francisco não. Então, assim, destacar a satisfação que é para mim poder ter compartilhado esse tempo todo com Vossa Excelência. E essa tarde de despedida do doutor Gustavo bem demonstra o quanto ele é querido por toda a sociedade portuguesa, sobretudo pelo meio jurídico. Temos aqui na assistência a essa sessão de hoje o seu pai, doutor Edgar Smith, o ex-ministro, doutor José Augusto Delgado, doutor Abraão Lopes, doutor Felipe Cortez, doutor Hindenberg, doutor Fabrício, doutor Renato. São todos advogados da mais alta qualificação, da mais alta capacidade e que, inclusive, com suas atuações perante este tribunal, honram muito essa corte. São advogados que engrandecem esse tribunal e que estão aqui hoje para render homenagens ao doutor Gustavo Smith. Além, óbvio, da presença de sua mãe, desembargadora Célia, já tive a oportunidade de citá-la, é uma referência do mundo jurídico brasileiro, do mundo jurídico potiguar, e da sua esposa Adriana e de seu filho Miguel. Então, essas presenças aqui na tarde de hoje demonstram o bem-querer e essa figura maravilhosa que é o Dr. Gustavo e que nos deu a oportunidade de compartilhar com ele ao longo de todos esses anos essa sua fidalguia, essa sua inteligência. Então, Dr. Gustavo, desejar sucesso na continuidade da sua atividade profissional, mais sucesso ainda, né? Vai estourar de sucesso, e desejar que possamos nos encontrar em muitas outras lutas que o direito nos reserva. Como disse o presidente, a nossa idade nos permite ter ainda essa possibilidade de outros encontros aqui nessa corte ou em outros locais. Então, continue sendo essa pessoa maravilhosa que é e que o sucesso possa lhe acompanhar sempre. É só, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Vladimir, doutora Cibele e depois a OAB. Senhor presidente, excelentíssimo ministro José Augusto Delgado, que tanto nos honra aqui com sua presença, senhor corregedor, senhores juízes, senhores advogados, servidores, senhoras e senhores, doutor Gustavo Smith. Em 2017, eu aceitei o desafio de vir para a Procuradoria Regional Eleitoral e foi muito em razão da boa composição do TRE, que me acenava com a presença de excelentes juízes, sérios, competentes, dedicados. E o senhor estava naquele dia, no dia da posse de Dr. Glauber Alves. Foi o dia em que eu comecei a pensar nessa possibilidade. Confesso que eu não preparei discurso hoje, porque, de fato, eu não estou preparada para a sua partida. O senhor é uma das mais gratas surpresas dessa minha passagem pelo TRE. Sempre um jurista cuidadoso, atencioso, dedicado, educadíssimo e com um bom humor contagiante. Nós já nos conhecemos há vários anos, dos corredores do curso de Direito da UFRN, mas apenas nesse biênio pudemos conviver com mais aproximação.
E eu me considero bastante privilegiada por ter podido conviver com seu conhecimento jurídico, conhecimento sobre direito eleitoral, e também com a sua elegância, a sua calma, a sua tranquilidade, a sua diplomacia. Eu vejo seus pais aqui, a desembargadora Célia Smith, o professor Edgar Smith. Imagino o orgulho que tem do filho que tanto brilha, uma unanimidade, querido por todos. Sua esposa, querida Adriana, seu filho lindo Miguel, todos felizes, porque certamente terão o filho, marido e pai mais presente ainda do que já que não haverá mais as sessões do TRE. É um cara refinado, autoconhecedor de vinhos, devotadíssimo aos pais, a Adriana, a Guilhermina e a Miguel. Um juiz que eu aprendi a querer um bem tão grande que eu não quero que vá embora, não. O nome Gustavo significa protegido por Deus. E é assim que eu desejo que continue sua caminhada, sempre protegido e protegendo os seus. Quando me encontrar durante essa caminhada, eu vou querer o seu abraço de amizade, pois nesse plenário e nas lutas do período de campanha eleitoral, Vossa Excelência conquistou a minha mais devota amizade. Seja feliz. Doutor Felipe Cortez agora falará em nome da OAB. E com a difícil tarefa de superar a fala do Michel Poux, viu, doutor Felipe? Que é o seu dia a dia, né? Senhor presidente, senhores desembargadores, doutora Cibele, desembargadora Célia, doutor Edgar Smith, ministro José Augusto Delgado, senhores advogados e demais público aqui presente. Num dia qualquer de julho de 2000, eu fiz a minha primeira sustentação oral, lá no prédio da Ribeira. E me foi muito marcante, porque presidia o tribunal a desembargadora Célia Smith. E ficou ao meu lado, 3 dias, incansavelmente, me orientando e segurando na minha mão o doutor Edgar Smith. Jamais, já tive a oportunidade de dizer isso ao doutor Gustavo Smith, me esqueci desse gesto do doutor Edgar Smith. Não posso revelar o que ele me dizia antes de fazer a sustentação oral, mas está inscrito em minha memória e muito me acalmou. Mas o que eu vim fazer aqui hoje, fiz questão de fazer, e já tinha dito ao doutor Gustavo, é de fazer um agradecimento. Um agradecimento em nome da advocacia, por ter o doutor Gustavo Smith, com toda a sua fala mansa, com seu brilhantismo, com sua retidão de caráter, ter restaurado o nome da classe dos juristas que atuam nesse tribunal. E que foi completado pela atuação do doutor Vladimir. É somente este, em nome da advocacia, o agradecimento que eu faço. Com muito orgulho, doutor Gustavo e doutor Vladimir, dos juristas hoje que compõem o nosso querido TRE. Presidente, o doutor Abraão, em nome da Comissão de Direito Eleitoral, deseja também dar uma palavra ao doutor Gustavo. Parabéns, doutor Gustavo, e que os seus biênios aqui no tribunal serão sempre lembrados. E eu lhe serei sempre grato por essa conduta brilhante que Vossa Excelência adotou. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Abraão, tem a palavra. Advogado raiz, dividindo aí o tempo da tribuna. Pois não, doutor. Senhor presidente, doutor julgadores, procuradora regional eleitoral, doutora Cibele, colegas advogados, sem dúvida nenhuma, sem a mesma inspiração de doutor Felipe, de doutora Cibele, quero apenas endossar as palavras de agradecimento em nome da advocacia eleitoral e faço isso autorizado por nosso presidente da ordem, doutor Aldo Medeiros, porque sempre encontramos no gabinete do doutor Gustavo um gabinete aberto, escancarado para conversar, para discutir o processo, um juiz leal e, não menos importante, preparado. Então,
tão preparado que o doutor Aldo pediu que eu registrasse, que já há um convite expresso no sentido de que o doutor Gustavo Smith possa assumir a presidência do nosso Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, onde, sem dúvida nenhuma, poderá trazer toda a sua experiência como julgador nesta corte e, dessa forma, brilhantar ainda mais a sua carreira como profissional do direito. Então, nesse sentido, nós queremos parabenizar o doutor Gustavo por esse tempo perante o TRE e, como eu disse, agradecer pela conduta leal, cortês e, sobretudo, por seu preparo à frente dessa corte. Obrigado. Obrigado, doutor Abraão. Agora sim ouviremos o doutor Luiz Gustavo. De improviso, doutor Luiz Gustavo? De improviso? De improviso. Umas pequenas anotações. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Glauber Rego, em nome de quem eu saúdo os demais colegas, excelentíssima procuradora regional, doutora Cibele, demais autoridades aqui presentes, que eu destaco a presença do ministro José Delgado, que muito me honra, muito me alegra ter a presença de Sua Excelência aqui. Advogados, amigos advogados aqui presentes, e os que não puderam estar presentes, representados muito bem pelos que estão, servidores dessa casa, meus familiares, amigos. Há 2 anos assumi assento nesta cadeira como membro titular do Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, reconduzido que fui para tão honroso e distinto cargo. Naquela ocasião, iniciava-se o exercício de mais um biênio como titular, ambos precedidos de um outro anterior como membro substituto. Assim, há 6 anos tenho o privilégio e a satisfação de integrar, ao longo desses 3 biênios, a Corte Eleitoral do meu Estado. Nestes 6 anos, tive a oportunidade ímpar de ver a Justiça Eleitoral evoluir e se consolidar cada vez mais como uma justiça célere. E aqui faço o devido registro. Célere, mas observadora dos princípios e garantias legais. Eficiente, respeitada e que, como consabido, trata dos direitos inerentes ao nascedouro da democracia e da cidadania. Mudanças significativas ocorreram na legislação. Ao longo desses anos, tivemos mudanças na disciplina de arrecadação e gasto de campanha, especialmente destacada na vedação ao financiamento de campanhas por doações de pessoas jurídicas. Tivemos alterações para estimular a participação feminina nas eleições, mediante cotas de gênero e as normas de distribuição do fundo partidário. Tivemos um maior enfoque na coibição de práticas viciadas e desiguais, que povoavam frequentemente os processos eleitorais, gerando a quebra da igualdade nas disputas e terminando por eleger alguns que não refletiam a real vontade da soberania popular. Me refiro ao famigerado Caixa 2, à absurda captação ilícita de sufrágio, ao abuso de poder, seja ele político ou econômico. Práticas que, sem dúvida qualquer, corroem o discernimento dos eleitores e terminam por induzir, viciar a vontade do eleitor, que troca o futuro e a melhoria de condições da coletividade por interesses individuais e momentâneos, atendidos somente em época de eleições. Tais práticas reprováveis, aliadas à fragilidade da educação e conscientização de parcela da população, assolada por dificuldades financeiras, falta de condições mais dignas no que pertine à educação, à saúde pública, enfim, a condição cultural implantada desde os tempos do chamado coronelismo, sobretudo aqui no Nordeste, terminam influenciando e cooptando o voto do eleitor, não por sua vontade ou avaliação livre de escolha, mas por conveniência de ter pequenas benesses. Um valor em dinheiro, o conserto da moto, uma consulta médica, um par de óculos. Tudo vale, mas o eleitor não percebe que a verdadeira conveniência nesses casos, atendida,
é a do candidato que assim procede. Só ele ganha ao não conquistar seu mandato e sim comprá-lo. A cada alteração legislativa, novas formas de burla surgem. Cada eleição se torna um verdadeiro laboratório para a justiça eleitoral, no que tange a aplicação das novas regras e a identificação do que posso chamar de criatividade sem limites de alguns candidatos e suas organizações de campanha. Orgulho-me de ter visto como a justiça eleitoral evoluiu e acirrou a guerra contra tais práticas nos últimos anos, e me alegro em ter contribuído, em muitas ocasiões, para reprimir e punir tais condutas durante essa minha passagem pelo TRE-RN. Agindo assim, a Justiça Eleitoral coíbe tais práticas espúrias e, didaticamente, conscientiza a população e a classe política, esse deve ser o papel da Justiça, a aplicar a lei não somente para coibir ou punir, mas para educar e prevenir. Nestes 6 anos, tive o privilégio de conviver com colegas de bancada que são desembargadores, juízes de direito, juízes federais e com os outros procuradores da República que aqui tiveram assento como procuradores regionais eleitorais. Quando assumi pela primeira vez como juiz substituto, no já relativamente distante ano de 2012, encontrei aqui a corte sendo dirigida pelos desembargadores Saraiva Sobrinho e Vivaldo Pinheiro. Depois, pude ter o convívio e partilhar também dos ensinamentos e da experiência dos desembargadores João Rebouças, Amilcar Maia, Zeneide Bezerra, Vigílio Macedo, Dilermando Mota e Banês Monteiro, e hoje participo de minha última sessão plenária nesse biênio, tendo a condução dos trabalhos e da Corte capitaneados pelos desembargadores Glauber Rego e Cornélio Alves. Não posso deixar de mencionar o privilégio de também ter convivido na Corte Eleitoral com os desembargadores Amaury Moura, Gilson Barbosa e Judite Nunes. A todos eles agradeço a atenção a mim dispensada, o respeito, os ensinamentos, a confiança e espero ter atendido a contento a missão que me foi conferida. Também ao longo desses anos pude compartilhar do convívio e dos ensinamentos dos juízes de direito Ricardo Procópio, Nilson Cavalcante, Arthur Cortez, Alceu Cico, Berenice Capuchu, André Medeiros, e hoje encerro o biênio na companhia dos estimados Ricardo Tinoco e José Dantas de Paiva, esse último que inclusive me impõe apelidos secretos. Os colegas representantes da Justiça Federal, elencando os doutores Jailson Leandro, Marco Bruno, Eduardo Guimarães, Almiro Lemos e hoje desfruto da companhia do prezado e estimado Glauber Alves. Os colegas advogados, enquanto juristas com assento na Corte, doutores Nilo Ferreira, Verlando Medeiros, Carlos Vigílio, Herbert Mota, e atualmente me despeço na companhia dos estimados Vladimir Capistrano e Adriana Magalhães. Quanto aos dignos procuradores da República, que partilhei do convívio enquanto procuradores regionais eleitorais, registro os doutores Paulo Sérgio, Gilberto Barroso, Kleber Martins e atualmente a nossa querida, respeitada e que carinhosamente nós temos a maior consideração possível, doutora Cibele Benevides. A todos que ora mencionei, quero deixar aqui o meu sincero agradecimento pelo convívio harmonioso e cordato, pelas lições compartilhadas, pelo engrandecimento que temos ao partilhar conhecimentos, e não somente me refiro ao direito, mas também às lições de vida, ao aprendizado pelo convívio com pessoas sérias, idôneas, comprometidas com seus mistérios. Podem ter certeza que carregarei na minha bagagem, ao me despedir desta corte eleitoral, um traço peculiar de cada um de vocês, um ensinamento, uma amizade estreitada pelo convívio, enfim, uma boa marca, uma excelente lembrança a ser cativada, como diria o Pequeno Príncipe, e espero conseguir perpetuar. Pois bem, fazendo um breve retrospecto de minha atuação nesse período, creio não ter decepcionado aos que me confiaram tal tarefa. Relatei 194 processos enquanto substituto no biênio compreendido entre os anos 2012 e 2014, ressaltando a condição de substituto e convocado eventualmente.
Nesse período também atuei como juiz auxiliar nas eleições de 2014. No biênio, cujo período foi de 2014 a 2016, já como titular pela primeira vez, tive o privilégio de relatar 678 processos, entre os quais acórdãos e decisões monocráticas também. Por fim, nesse biênio que ora se encerro hoje com 440 processos só sob minha relatoria. Todos esses números não estão considerando, são só os que foram afeitos à minha relatoria, distribuídos à minha relatoria. Fora os julgamentos de relatores diversos, onde tive assento nos julgamentos. Ou seja, nesse período, totalizo um funcionamento só de processos distribuídos a mim, contando o tempo de substituto, inclusive, onde as convocações são menores, 1.312 processos. Também durante a minha atuação nesse TRE, me foi confiada a missão de presidir a Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal Regional Eleitoral. E, mais recentemente, assumir a função de ouvidor eleitoral. Outras designações também me foram confiadas, como membro de Comissão Permanente de Regimento Interno, Comissão Permanente de Jurisprudência e Comissão Apuradora das Eleições Gerais de 2018, ao lado do Dr. Francisco Glauber e do Dr. André Medeiros, que era o nosso presidente da comissão e cujo biênio já se encerrou. No que pertine à CACES, Comissão de Acessibilidade, formada por servidores de diversos setores do tribunal, com a ajuda indispensável dos demais membros integrantes, desenvolvemos ações voltadas à inclusão da pessoa portadora de necessidades especiais, divulgação de campanhas educativas voltadas ao eleitor portador de necessidades, pois a Justiça precisa conhecer o perfil do eleitor para melhorar as condições para o exercício de seus direitos. A melhoria da acessibilidade, seja na parte física do novo prédio-sede, seja no que pertine aos locais de votação em época de eleições e aos cartórios eleitorais. Melhorias na acessibilidade do sítio do tribunal na internet, possibilitando a acessibilidade maior. Adequação e adoção de softwares para o trabalho dos servidores com necessidades especiais, dentre outras medidas. A participação dos membros integrantes da CACES, seja da área de tecnologia, eu destaco servidores como Helder, Wellington, comunicação, Renato, Virgínia, administrativa, Marcele, Décio, Rodrigo Vilarim, Fátima, de forma integrada. Essa comissão é multidisciplinar, sempre foi essencial para a consecução dos objetivos. Buscamos atingir as metas definidas pelo TSE e estamos com índices satisfatórios nos indicadores. A todos que colaboraram com essa comissão, o meu muito obrigado. Do mesmo modo, também me foi confiada a condução da ouvidoria eleitoral nos últimos 10 meses, aproximadamente. Nesse período, consegui, com a indispensável colaboração dos servidores da ouvidoria, Cláudio e Marcelo, disponibilizar para funcionamento o novo canal de comunicação com a ouvidoria, o Fale Conosco, ferramenta totalmente desenvolvida pela competente equipe de informática deste tribunal, pelo qual todas as dúvidas, críticas, reclamações, pedidos de informação são processados e devidamente tratados para atender às solicitações tanto do público externo, o cidadão, quanto do público interno, os servidores da própria Justiça Eleitoral. Ainda sobre a ouvidoria, há que ser registrado o pleno êxito da coordenação dos serviços do Disque Eleitor para orientação em geral na semana dos pleitos eleitorais e do Pardal, importante canal de comunicação para denúncias sobre ilícitos e irregularidades nas campanhas eleitorais. Realizamos um trabalho de divulgação dos serviços da ouvidoria. Firmamos um termo de convênio para adesão à rede integrada de ouvidorias do RN, objetivando a integração entre as diversas ouvidorias de outros órgãos, OAB, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Universidade Federal, Instituto Federal, AGU, algumas secretarias de Estado e do município, visando a troca de experiências, tecnologia e integração de informações para melhor atender
as demandas. Deflagramos ainda processo para promover a atualização do regimento interno da ouvidoria, de modo a adequá-lo aos novos modelos de atuação das ouvidorias e, sobretudo, as alterações legais, a exemplo da Lei de Acesso à Informação. Nesse contexto, no período compreendido entre julho de 2018 até a presente data, a ouvidoria eleitoral teve 6.369 demandas das mais variadas classes, desde pedidos de informação, reclamação, denúncia, elogios, sugestões, e conseguimos obter um excelente índice de produtividade, respondendo e finalizando as demandas em prazo geralmente inferior aos 2 dias a que nos propomos. Tudo isso foi feito com a colaboração de todos os servidores da Casa, e muito me orgulha ter contribuído para tais ações, além, é claro, de ter exercido minha função jurisdicional com toda a dedicação, seriedade, respeito pelas partes e advogados, procurando distribuir justiça e sabendo que de todos os lados da tríplice composição do processo existem pessoas, seres humanos, que reclamam por justiça e equilíbrio social, e que o julgador não pode se dissociar dessa compreensão e da visão humanista ao aplicar a lei. Ao correr desses biênios que cumpri, servindo a Justiça Eleitoral, participei e atuei em 4 eleições, 2 municipais e 2 gerais. Enfim, vi e vivi eleições, mudanças significativas na legislação, aumento da participação efetiva do eleitor no processo de fiscalização das eleições, como parceiro da Justiça e do Ministério Público Eleitorais, o que demonstra que a Justiça Eleitoral está no caminho certo, se aproximando cada vez mais do eleitor, e, principalmente, passei a ver um crescimento da conscientização e do desejo de fazer do voto um direito efetivamente de escolha e que pode melhorar a vida da coletividade. Ademais, não poderia deixar de registrar. Vi também o TRE mudar-se de sua antiga sede, agradável e bonita, mas já limitada em sua funcionalidade, deixando o visual do encontro do rio com o mar para se fixar em prédio moderno, funcional e que possibilita um ambiente de trabalho bem mais propício para todos que aqui desempenham seu trabalho com afinco e dedicação. Ficou o mar e o rio, abriu-se o verde do Parque das Dunas. Mas, como dito, desde o Eclesiastes, tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de abraçar e tempo de afastar-se, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E para mim, chega o tempo de me despedir desta corte eleitoral. Despedir-me como seu membro, integrante, mas nunca em definitivo. Nunca despedir-me do convívio fraterno, amigo, engrandecedor que tive aqui e tenho certeza continuarei a ter. Aqui, como disse, aprendi, sorri, fiz amigos, desempenhei meu labor com afinco, zelo e seriedade. Só guardo excelentes lembranças e um número muito maior de amigos aqui conquistados do que quando iniciei minha atuação como magistrado nesta corte. Os meus pares, ao longo dos biênios, os servidores, os terceirizados, muitos amigos e muitas alegrias compartilhadas na correria da preparação das eleições, dos julgamentos com prazo, a exemplo de registros de candidatura, prestações de contas dos eleitos, das apurações. Onde se foi e é feliz, não se esquece. Não se despede para sempre. Diz-se apenas até logo. E que o logo seja realmente breve. Para mim, encerrará no próximo sábado mais um ciclo de vida. Um ciclo de alegrias, aprendizado, amizades e, sobretudo, a certeza de ter feito o melhor que pude no exercício de função tão importante como a que me foi confiada, a de julgar, de promover a pacificação e o equilíbrio social, a de entregar justiça.
parafraseando o escritor alemão Hermann Hesse, devo dizer que, a cada chamado da vida, o coração deve estar pronto para a despedida e para o novo começo, com ânimo e sem lamúrias. Aberto sempre a novos compromissos, dentro de cada começar, mora um encanto que nos dá forças e nos ajuda a viver. Assim estou eu, com o coração pronto, embora já saudoso desse convívio tão bom que tive e tenho aqui, para o término desse ciclo e o novo começo, para mim, representado pelo meu retorno ao meu mistério, retorno pleno ao meu mistério de advogado, carreira que escolhi abraçar há muitos anos. Volto, fortalecido pela experiência de ter vivido o outro lado, o do julgador, compreendendo melhor as dificuldades e a responsabilidade que permeia a função tão nobre de julgar os semelhantes e pacificar os conflitos. Ademais, como disse o grande poeta Fernando Pessoa, nem sempre um ponto final é um ponto final. É possível sempre começar um novo parágrafo. Por isso, se achar que precisa voltar, volte. Se perceber que precisa seguir, siga. Se estiver tudo errado, comece novamente. Se estiver tudo certo, continue. Se sentir saudade, mate-a. Se perder um amor, não se perca. Se o achar, segure-o. Assim deixo essa corte eleitoral para começar um novo parágrafo que certamente me fará voltar, em outra condição é bem verdade, mas sempre querendo contribuir para o acerto, o engrandecimento e o aperfeiçoamento da justiça eleitoral. E, é claro, para matar as saudades. Acredito ter sido fiel aos meus princípios e guardado a humildade que acompanha quem age com prudência e equilíbrio, para contribuir com a justiça eleitoral e dignificar a todos que operam o direito com a consciência de sua importância, tal qual prometi em minha posse. Naquela ocasião, citei Sócrates, ao dizer: 3 coisas devem ser feitas por um juiz: ouvir atentamente, considerar sobriamente e decidir imparcialmente. Penso que consegui ouvir, considerar e principalmente decidir arrimado no meu convencimento totalmente imparcial. Como disse São Paulo em sua carta a Timóteo, quanto a mim, já fui oferecido em libação, e chegou o tempo de minha partida. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Doravante, preciso agradecer. Agradecer a todos que me incentivaram, estimularam e ajudaram a que eu pudesse seguir essa tarefa na atividade judicante cujo término se aproxima. Inicialmente, imprescindível agradecer a Deus, o grande arquiteto do universo, sem a vontade do qual nenhuma mera folha se move no universo. Agradeço penhoradamente a confiança que me foi depositada pelos excelentíssimos desembargadores que compõem o Tribunal de Justiça do meu estado, do Rio Grande do Norte, ao me incluírem nas listas tríplices que lá foram formadas, dando início ao périplo necessário que decorre para a escolha dos agraciados com tão honrosa nomeação como eu fui. Muito obrigado a todos os desembargadores do nosso Tribunal de Justiça. Espero, sinceramente, ter correspondido à confiança em mim depositada por Vossas Excelências em face da condução de minha atuação nessa Corte Eleitoral. Aos meus pais, Edgar Smith Filho e Maria Célia Alves Smith, grandes incentivadores, amigos, orientadores de direito e principalmente de vida. A eles que também já integraram essa Corte Eleitoral no passado, tendo meu pai sendo jurista da Corte e minha mãe corregedora e posteriormente presidindo este tribunal, deixo a minha enorme gratidão. Gratidão por tudo e principalmente a sensação de não tê-los decepcionado nessa tarefa. Ao contrário, a julgar pela satisfação de vocês, penso tê-los orgulhado ao desempenhar essa tarefa. Mas, convenhamos,
pais sempre veem o lado bom no quesito filhos. A imparcialidade resta comprometida. Repito aqui o que disse na ocasião de minha posse. Vocês sempre foram e são um exemplo e uma bússola na minha vida. Aos amigos e sócios do meu escritório de advocacia, doutores André Castro, Marcelo Rocha e Renato Duarte, aqui presente, que além de me incentivarem ao exercício da atividade judicante, me ajudaram e possibilitaram com muita compreensão o distanciamento parcial das atividades advocatícias enquanto exercendo esse mistério de julgador. A todos os colegas advogados que me incentivaram e com palavras elogiosas, como as que eu ouvi agora há pouco na tribuna, me estimularam na trajetória da carreira como magistrado por esse período. Especialmente, destaco os colegas que integram o IPDA, IPDE, sem olvidar dos demais amigos advogados, o meu muito obrigado a todos. Espero ter bem representado o assento que é um dos preenchidos pela nossa classe de advogados. O reconhecimento de vocês é um grande prêmio a acalentar a alma desse seu colega e incentivar cada vez mais a busca pelo fortalecimento da nossa profissão, com seriedade, dignidade e buscando justiça. A OAB, na pessoa do meu amigo Aldo Medeiros, presidente da Ordem, aos colegas do Colégio Permanente de Juristas, COPEG, que tem a honra de ser um dos fundadores, juntamente com o Dr. Vladimir, em especial ao presidente Telson Ferreira, em nome do qual homenageio e agradeço aos demais dirigentes daquele colégio. Aos servidores dessa casa, sejam efetivos, comissionados ou terceirizados, vocês reforçam a crença que tenho de que existem, sim, e até em sua maioria, servidores públicos sérios, comprometidos, que sabem desempenhar suas funções com a dedicação e responsabilidade exigida para cada tarefa. Como disse antes, saio daqui com uma bagagem de amigos bem maior do que quando cheguei. Agradeço a todos, aos amigos do GSI, destacando tanto os servidores da casa como os militares que compõem o GSI, destacando o Major Queiroz e o Capitão Fonseca, ao pessoal de apoio às sessões, terceirizados que tanto nos ajudam, citando a pessoa de Francisca, a todos os servidores que integram a Secretaria Judiciária, a pessoa da doutora Lígia Limeira, aos servidores da presidência, nas pessoas de Marta Germana e Arnaud Flor, servidores da Corregedoria, servidores da Direção-Geral, e aqui faço o registro na presença da nossa diretora, a doutora Simone, ao pessoal da SAC, da comunicação, aos motoristas que nos conduzem com tanta presteza e atenção, enfim, a toda a família que integra o TRRN. Certamente não nominei todos os merecedores, mas se assim o fizesse, correria o risco de ter a palavra cassada, por desrespeito à paciência dos ouvintes. Não é, desembargador Cornélio? Propositalmente, deixei para falar no fim sobre meus amigos que me assessoraram ao longo de toda essa jornada, doutores Patrick Dibé e Carla Neves. A vocês, Patrick e Carla, deixo os meus mais sinceros agradecimentos e também um alerta extraído das lições de Exupéry. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Vocês me cativaram pela lealdade, dignidade, seriedade e dedicação com que sempre desempenharam suas atividades junto ao nosso Gabinete 4. São amigos que levarei para o resto da vida e que sempre estarei, se Deus assim permitir, desfrutando do convívio. Muito obrigado. Grande parte do êxito do meu trabalho se deve à harmonia, equilíbrio e partilha de conhecimentos
que conseguimos manter nessa equipe de trabalho, que para mim é vitoriosa. A classe política de nosso Estado, que tem reconhecido em minha atuação uma postura e uma conduta condizente com o Ministério Juiz, destacando menções respeitosas e elogiosas. Esse reconhecimento me traz um indicativo de que andei bem no exercício da magistratura. A todos os amigos, sejam da UFRN, de profissão ou não, amigos leais que a vida me trouxe e que sempre me incentivaram. Por fim, ao meu núcleo familiar, Adriana, esposa e companheira já de 2 décadas, com quem busco construir uma vida plena e feliz e com quem, da nossa união, surgiram nossos maiores tesouros. Guilhermina, minha primogênita, inteligente, sensível, amiga e que diz pretender seguir a carreira jurídica. Miguel, meu amigo mais jovem, dotado de uma grande inteligência, além de alegria e senso de humor característicos. Obrigado pela dedicação de vocês, pelo carinho, pelo amor que conforta e incentiva nas horas de atribulações e inunda de felicidade minha existência. Obrigado pela paciência e compreensão nas ausências que algumas vezes a tarefa judicante me impôs. Faço um destaque até pela grata e feliz surpresa que tive a presença do ministro José Delgado, que já foi mencionado, meu padrinho de batismo. A surpresa da presença de Sua Excelência aqui só me traz alegria e mais certeza de que o trabalho foi cumprido a contento, de que a missão me rendeu os frutos do reconhecimento das pessoas mais sérias, mais dedicadas. E faço mais um registro aos aqui presentes. Também foi fonte de minha inspiração para seguir essas linhas e essa carreira jurídica, que não poderia ser diferente. A nossa convivência, a nossa participação no convívio familiar, posso dizer assim, sempre me estimularam a seguir essa carreira. Muito obrigado, ministro. Ministro e padrinho, né? Doutor Lindenberg, doutor Fabrício, muito obrigado a todos pela presença. Destaco de tudo isso que já falei a saudade que terei dos colegas de bancada, doutor Vladimir, que eu faço coro às palavras do doutor Felipe, me ajudou a construir uma imagem um pouco diferente da nossa categoria. Para bom. Eu acho que isso foi bom, isso é importante para todos os que nos antecederam, para todos os que vão nos suceder, que a gente faça esse resgate. Então, Gustavo, guardar um pouquinho para mais tarde ainda. Né? Certo. Mas o desembargador Cornélio, ele queria que eu continuasse, mas eu vou encerrar para deixar um pouco para mais tarde. Para encerrar, senhor presidente, e mantendo esse clima de descontração que permeia essa corte aqui, eu peço permissão para novamente fazer uso das palavras que eu já fiz em outras ocasiões do eminente Rui Barbosa. Eu não troco a justiça pela soberba. Eu não deixo o direito pela força. Eu não esqueço a fraternidade pela tolerância. Eu não substituo a fé pela superstição, a realidade pelo ídolo. Assim procuro agir. Muito obrigado a todos. Foi uma grande satisfação ter vivido esses 3 biênios aqui e estarei sempre na defesa da justiça eleitoral e deste regional, por onde andar. Muito obrigado. Obrigado, amigo. Ainda temos um pouco aqui da presença do Dr. Luiz Gustavo. Vamos aproveitar. Os abraços vão ficar só para a bancada da direita, por enquanto, né? Só os conservadores. Desculpem a descontração que é própria, como destacou o Dr. Luiz Gustavo, deste momento inicial aqui das sessões.
mas com certeza sempre respeitosa e buscando o melhor. Então, encerrada essa etapa, vamos dar início à parte judicial, e o primeiro processo pautado é o recurso eleitoral número 207, DIS 52, o ano é 2017. O relator, Dr. Ricardo Tinoco de Góes, recorrente, o Ministério Público Eleitoral, recorrido, José Washington Alves da Silva, o advogado Dr. José Gilson de Oliveira, a origem, a 29ª Zona Eleitoral, a Sul, e restou anotado aqui na papeleta que, na sessão de 15 de abril do ano 2019, após o voto vista do Dr. Luiz Gustavo Alves Smith, votando pelo desprovimento do recurso, divergindo do voto do relator, pediu vista dos autos o juiz eleitoral Francisco Glauber Alves. Os demais membros declararam aguardar o voto vista. Está em mesa, doutor Glauber? Tá, senhor presidente. Senhor presidente, eu peço uma inversão de pauta com relação ao item 2 da pauta, o 19708, porque é um pouco da matéria dessa vista e quando eu terminar o voto já serve para os dois. Perfeito. Então, só identificar, certo. É o recurso eleitoral número 19708, o ano 2017. A origem é a mesma. O relator é o Dr. Luiz Gustavo Alves Smith, recorrente, Ministério Público Eleitoral, recorrido Íris Bezerra Guilherme Pergentino. Não há advogado cadastrado aqui nos autos. E neste restou notado que, na sessão do dia 15 de abril, após o voto do relator pelo desprovimento do recurso, pediu vista dos autos o Dr. Francisco Glauber Pessoa Alves. Os demais juízes declararam aguardar o voto vista. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu pedi vista nesse processo ontem, são dois processos onde houve uma certa discussão jurídica e fiz questão de trazer hoje de uma forma um tanto apressada, até em homenagem ao final do mandato do nosso querido Dr. Luiz Gustavo. Eu tomo de empréstimo o relatório feito pelo relator originário e indireta fundamentação, porque a matéria está muito quente na cabeça de todos, está muito fresca, e vou direto ao voto. No voto do eminente relator proferido na sessão de ontem, ele destacou que o órgão ministerial teria inovado em sede recursal, ampliando indevidamente a causa de pedir, em descumprimento do artigo 329.2 do CPC, ao trazer à apreciação do tribunal o fato de a representada, ora recorrida, ser beneficiária do programa Bolsa Família. Nessa perspectiva, conheceu em parte do recurso ministerial e, na parte conhecida, desproveu o apelo ao argumento de que não haveria nos autos elementos aptos a afastar o teto de isenção do imposto de renda como limite legal para a doação de campanha no caso concreto. Pedi vista dos autos para melhor analisar esse ponto, já que, por se tratar de baliza estabelecida por presunção, o teto de isenção do imposto de renda só serve de parâmetro para aferição de eventual excesso de doação quando inexistentes dados concretos acerca da renda do doador. Pois bem, não é o que se evidencia dos autos, ao meu sentir. De fato, o Ministério Público Eleitoral acostou a inicial o relatório de conhecimento número 566-373-2016, que está encartado às folhas 8 a 11, no qual o registro de que a representada é beneficiária do programa Bolsa Família, com data de cadastro do CadÚnico em 1/10/2008, o valor do Bolsa Família correspondente a R$ 112 mensais. Referido documento, que instruiu a representação proposta com fundamento no artigo 24C, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, fez prova da causa de pedir apresentada pelo órgão ministerial, qual seja a doação acima do limite legal, 10% do rendimento bruto aferido pelo doador no ano anterior, realizada pela representada, a atrair a incidência da pena pecuniária prevista no artigo 23, parágrafo 3º da referida lei. Ainda que assim não fosse, a representada, ora recorrida, sequer respondeu aos termos da petição inicial, tendo restado revel no processo, conquanto a revelia não enseja automática a procedência do pleito inaugural, a depender de prova dos fatos, nos termos dos artigos 344 e 345 do CPC, o Instituto gera a presunção de veracidade dos fatos deduzidos pelo autor, que, na hipótese concreta, consiste no invocado excesso de doação demonstrado por meio do relatório de conhecimento, já citado.
Sigo eu. Independentemente de caracterização da revelia, o juiz intimou a representada acerca das alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, nas quais houve expressa e nova referência à renda obtida pela representada enquanto beneficiária do programa Bolsa Família, vez que a informação que já constava no documento anexado na inicial, sem que se possa falar, pois, em inovação fática, conforme despacho de folha 26. Além disso, é de se destacar que a sentença passou ao largo desse ponto, não dedicando uma linha sequer ao fato que integrou a causa de pedido desde o ajuizamento da demanda e constou da prova anexada à peça inaugural, incidindo à espécie o artigo 322, parágrafo 2º do CPC, segundo o qual a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Fixadas essas premissas, com a vênia do entendimento do relator, inexiste, no caso concreto, inovação da causa de pedido apresentada na inicial, o que impõe o conhecimento do recurso interposto pelo órgão ministerial. Superada essa questão prévia, resta em controvérsia nos autos que Iris Bezerra Guilherme Pergentino, ora recorrida, doou a quantia de R$ 1.060 ao candidato Francisco Alves Medeiros Filho, nas eleições de 2016, conforme documentado as folhas 8 a 11. Tendo sido oferida pela recorrida renda anual de R$ 1.344 no ano anterior às eleições, que é o resultado do produto da multiplicação de 12 vezes 112, poderia doar até 10% desse valor, a saber, R$ 134,40. Como doou R$ 1.060, extrapolou em R$ 925 o limite legal de doação, incorrendo no ilícito previsto no artigo 23, parágrafo 3º da Lei 9.504. Ela doou quase tudo do que recebeu. O teto de isenção do imposto de renda, como parâmetro presumido para a aferição do excesso de doação, deve ser utilizado somente quando o doador estiver inserido nessa situação, ou seja, desobrigado a apresentar DIRPF, e 2, não houver prova constituída de seus rendimentos, conforme precedentes do TSE e deste regional a seguir citados. Eu cito aí, peço licença para não ler todos os enunciados da jurisprudência. Eu cito o agravo do instrumento 3202 do TSE, julgado agora em 9/2 de 2018, relator ministro Tarcísio Carvalho Neto. Cito também aqui desta corte o RE 1185, juiz Vladimir Capistrano, julgado agora de 1/4 de 2019, e cito também aí o RE 5574, relator homenageado juiz Gustavo Smith, julgado em 21/3 de 2019. Não é o que se surge da situação fática evidenciada nos autos, em que se tem por demonstrada a renda mensal da doadora a configurar o excesso de doação e o ilícito previsto no artigo 23, parágrafo 3º da Lei nº 9.504/97. Acerca do valor da multa a ser fixado, tem-se por proporcional e razoável a sua aplicação no patamar mínimo, a saber, 5 vezes a quantia em excesso nos termos do artigo 23, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, na redação anterior à Lei 13.488/2017, não aplicável a hipótese concreta em que a doação ocorreu em 2 de 9 de 2016, ante o princípio tempus regit actum, em função da capacidade econômica da doadora beneficiária do Bolsa Família. Ante o exposto, em consonância com o parecer da PRE, dou provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e condenar a recorrida ao pagamento de multa no valor de R$ 4.628, além também de determinar o encaminhamento dos autos à promotoria eleitoral de origem para fim de apuração do delito previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, que também foi pedido pela Procuradoria Regional Eleitoral. É como voto, senhor presidente, nesse caso. Doutor Cláudio, só Sim. No voto do doutor Luiz Gustavo, ele faz referência exatamente, a R$ 1.000. R$ 1.000 ou 1.060. A questão eu levei em conta, na verdade, o relatório dos autos. Deixa eu só aumentar. Não, tá certo. O relatório desses autos, senhor presidente, ele tem a menção, na verdade eu fui conferir isso, e a soma é de 112 vezes 12. Foi o relatório de conhecimento. Na verdade, talvez tenha constado. Não, a questão do, Sim, o valor do ato, se foi 1.000 ou 1.060. Ou 1.060, porque o doutor Luiz Gustavo faz referência a 1.000. 1.060 o valor da doação, segundo o relatório de conhecimento do Ministério Público. Eu estou a informação de folha 10 dos autos. Mas isso vai refletir no valor da multa. No valor da multa, se eventualmente. Aí é o tempo. Eu estou me atendo a esse. Vossa Excelência puder dar uma. Pedir para verificar direitinho esse valor. Não, é 1.060. Porque o doutor Luiz Gustavo faz referência a 1.000 no voto dele. É 1.060. Mas como vota o doutor Vladimir Capistrano? E aí, eventual dúvida. Senhor presidente, na sessão de ontem, quando o doutor Gustavo votava, eu já tinha feito algumas anotações e já naquele momento entendia que não havia inovação recursal, nem sequer aditamento inicial.
porque, como também destacou o doutor Ricardo na sessão de ontem, e aí se reportando ao processo da relatoria dele, em que houve voto vista do doutor Gustavo Smith, que votava no mesmo sentido, a matéria atinente à existência da comprovação de que o doador é beneficiário do Bolsa Família ou não, é matéria atinente à produção probatória do processo, e não propriamente a aditamento da inicial. O esclarecimento trazido por Dr. Glauber na sessão de hoje, ele aprofunda ainda mais essa questão, porque ele destaca que desde a inicial já havia nos autos a informação de que o doador era beneficiário do Bolsa Família. E com esse elemento que, com segurança, traz para os autos a informação relativa aos rendimentos do doador, afasta-se aquela presunção que foi criada a partir da jurisprudência do TSE de que o não declarante do imposto de renda estaria autorizado a doar até 10% do teto de isenção. A informação oficial contida nos autos desfaz essa presunção e impõe que se limite a doação ao valor da remuneração que está efetivamente comprovada nos autos. No caso, o doador ele tem uma renda mensal de R$ 112, foi ele próprio que declarou ao governo federal que não tem nenhuma outra renda, então é esse o elemento de prova que nós temos nos autos e temos que nos ater a ele. Então, nesse sentido, eu voto no mesmo sentido trazido pelo voto visto do doutor Glauber e dá provimento ao recurso. Do provimento ao recurso para aplicar a multa no valor de 5 vezes o excesso da doação realizada pelo representado. Perfeito. Senhor presidente, se me permite, apenas sem qualquer intuito o meu entendimento já foi formulado no voto, sem qualquer intuito mas apenas para esclarecer, a questão que eu trouxe no meu voto, penso eu, deve ter sido a mesma que foi vislumbrada pelo magistrado na origem. A inicial da representação, infelizmente, ela não traz sequer, em momento algum, a colocação. Ela diz que há um extrapolamento, pelo menos a dos meus autos, há um extrapolamento do limite de doação, é o que a inicial traz, não aponta a questão do Bolsa Família, é bem verdade, como disse o Dr. Francisco Glauber, que é juntado aquele relatório do batimento de informações, é juntado com a inicial, mas a inicial não faz em momento algum qualquer correlação aonde deveria ser a base. A causa de pedir não está, no meu entender, e eu estou apenas justificando o porquê do meu voto nesse sentido, ele não faz a correlação. Apesar de trazer, e se limita a inicial a pedir a quebra do sigilo fiscal, providência que foi determinada pelo juízo na origem, e que resultou o praticamente óbvio, resultou a informação de que não tinha havido declaração de imposto de renda para aquele exercício. E assim o juiz, eu imagino que pela própria falta de fundamentação na inicial, da forma que foi pedida, o juiz passou por cima disso e na própria sentença ele não menciona em momento algum o extrapolamento pelo Bolsa Família. Penso eu que existem ainda formalidades que nós devemos seguir dentro de uma dinâmica processual, mas isso é só uma colocação. Eu respeito a opinião dos demais e mantenho a minha forma de pensar. Desembargador Cornélio Alves, como vota você? Eu voto pela rejeição da matéria processual, aquela relativa à inovação processual do recurso, né? Que o juiz Gustavo Smith alegou, a inovação recursal, aquela matéria nova que não tinha sido alegada lá na origem, e pelo provimento do recurso para aplicar a multa na forma como eu relatei aqui segunda-feira passada. Então, Vossa Excelência dá provimento ao recurso do Ministério Público. Público. Provimento ao recurso, rejeitando aquela matéria da inovação recursal. Perfeito. Doutor José Dantas, está ansioso para votar aí? Também, senhor presidente, acompanho o voto de vista, dando provimento ao recurso e à aplicação da multa. Doutor Ricardo Tinoco. Senhor presidente, ainda que eu faça de forma bastante sucinta, mas me parece que é oportuna a minha explicitação, a minha tentativa de tentar traduzir
os fundamentos centrais que deram base, inclusive a matéria que será objeto de julgamento, também por força do voto visto a ser proferido pelo Dr. Glauber, em processo que foi da minha relatoria, porque a matéria é análoga a essa que foi enfrentada agora, com algumas diferenças mais de natureza processual, porquanto nessa agora o que se deu foi a revelia, enquanto que na minha houve o exercício efetivo do direito de resposta. Mas eu queria reiterar o fundamento central, como eu disse, que lastreou aquele entendimento esposado no meu voto, enquanto relator do processo, e que agora eu renovo esse fundamento para seguir o voto vista já proferido pelo Dr. Glauber. É que, na verdade, o conceito de causa de pedir, quero crer, ele prescinde dessa alusão específica, no caso concreto, da referência ao parâmetro ou critério acerca do qual se deve verificar a existência de doação acima do limite. Quando a gente se propõe a lembrar aquele conceito da teoria clássica do processo sobre causa de pedir, a gente tem aquela divisão tradicional de causa de pedir remota e causa de pedir próxima. A ideia de causa de pedir remota diz respeito ao fato primeiro, sem o qual, na cadeia ou no desenvolvimento, no encadeamento dos fatos subsequentes, não haveria instauração da pretensão de direito material a ser objeto de análise e julgamento por via de um processo. E qual seria esse fato primeiro? O fato primeiro foi a doação. O fato que desencadeou todo o resto, quer dizer, todos os acontecimentos que redundaram no aforamento da demanda pelo Ministério Público Eleitoral, foi a doação. A causa de pedir próxima, essa sim, é que vai aludir à observância ou inobservância do limite acerca do qual se tem como parâmetro para se concluir se houve ou não houve violação ou extrapolação desse quantum, desse parâmetro, a ponto de se tipificar a conduta como de conduta vedada, porquanto a doação foi superior ao limite permitido. Se esse limite é definido pelo fato da pessoa não ter declaração de renda, e, portanto, se o juiz usar como base aquele primeiro critério, ou ser beneficiário do Bolsa Família, essa é uma questão que não integra, penso eu, o conceito clássico de causa de pedir, no caso concreto, levando a bom termo a análise do caso concreto. Né? O que eu vejo é que imaginar que a causa de pedir tenha sido afetada por esse aspecto seria elastecer muito o seu conceito a ponto realmente de levar à conclusão de que houve inovação na tese recursal. Eu quero crer que Doutor não Ricardo, houve... Vossa Excelência me permite. Pois não. São importantes dois aspectos. A inicial, ela destaca nesses termos que eu vou ler. Portanto, como resultado do cruzamento dos valores doados com os rendimentos do doador, a Receita Federal do Brasil encaminhou ao Ministério Público Eleitoral a informação anexa, negritada, que é esse Sim. relatório dessas informações, de que a pessoa física, ora representada, efetuou a doação a campanhas eleitorais de 2016 de valor superior ao limite legal. Pois bem, uma vez transcorrido o processo, verificada a revelia, nesse caso, nesse que estamos a julgar não de Vossa Excelência, o juiz, a folha 23 dos autos, o juiz reconheceu a revelia e mencionou a desnecessidade do arrolamento das testemunhas, e aí abriu-se vista ao Ministério Público para reforçar suas argumentações, e o Ministério Público trouxe esquadrinhada essa informação específica. Também não haveria necessidade, a meu ver, eu concordo com Vossa Excelência, de se deitar, se debruçar mais longamente sobre isso, e esse fato que me parece que foi fruto, inclusive, de ser uma circunstância em dois processos similares, divisados apenas pela questão da revelia. É muito claro, porque ainda que o magistrado não tenha apreciado isso na sentença, essa matéria foi novamente trazida já agora na esfera recursal, ou seja, ela estava na inicial, ela estava documentada
naquilo que acompanhou a inicial, e ela foi deixada muito claro nas alegações finais, as quais o magistrado oportunizou e que, nada obstante, passou ao largo dessa aferição. Mas é só para colaborar com o debate. Pois não. Eu já encaminhando para o final, é só dizer que eu reforço muito esse entendimento de que não há que se agregar ao conceito de causa de pedir essa referência se a origem do limite é esse ou aquele, mas me recordando do voto que proferi enquanto relator. Porque no outro caso, essa situação não tinha sido referida na inicial e ela só veio a ser conhecida quando da juntada do relatório em momento posterior. Mas mesmo assim me parece, e já concluindo, que não há violação a esse elemento objetivo do direito de ação, que é a causa de pedir, a ponto de se imaginar que houve surpresa ou, portanto, qualquer prejuízo ao interesse material ou processual da parte, já que a pretensão é exatamente a mesma. O que muda é simplesmente o parâmetro, o critério. Portanto, com essas explicações em reforço, eu vou acompanhar o voto vista, pedindo vênia, evidentemente, ao voto relator, aliás, muito bem posto, com bastante clareza, com muita juridicidade, mas é uma questão, evidentemente, de dissonância quanto ao entendimento meritório acerca da matéria. Eu acompanho o voto vista nesse sentido. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso, vencido o relator que... Doutor Zé Dantas votou? Votou. Que negava provimento. Redator para o acórdão, doutor Vladimir Capistrano. O outro processo, na verdade, o primeiro já identificado, que também está com o pedido de vista do doutor Francisco Glauber. Vossa Excelência tem a palavra. Pronto, senhor presidente. Traçadas essas balizas que eu já adiantei nesse outro voto, a única diferença é que, nesse caso, hora em julgamento, não se tratou de revelia, mas se tratou de um processo onde houve toda essa discussão e é um argumento, inclusive, de reforço o dado de que toda a oportunização da discussão desse aspecto que estava contido à inicial existiu e torna, a meu ver, menos aconselhável e jurídica a consideração de que isso poderia ser uma inovação da matéria. Então, faço essa divisão, essa distinção, porque no caso anterior era uma situação de revelia, nesse caso, doutor Ricardo, não é uma situação de revelia. Eu entendo que o recurso deve ser conhecido, não houve nenhuma inovação da causa, e no mérito eu acompanho o voto do relator, que é o doutor Ricardo. Doutor Vladimir Capistrano. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Cornélio Alves. Também. Doutor José Dantas. Com o relator, senhor presidente. Neste caso, processo julgado por maioria, vencido o juiz eleitoral Luiz Gustavo Alves Smith. Temos mais um. O processo, esse é o de número 601.577, dígito 70, o ano 2018. O relator é o doutor Francisco Glauber Pessoa Alves. Requerente Damião Elias Fernandes. E o assunto é prestação de contas. Está em mesa? Tá, senhor presidente. A matéria me parece ser bastante simples. Se você quiser resumir, fica... Senhor presidente, é candidato a deputado federal nas eleições passadas, Damião Elias Fernandes, que não apresentou a sua prestação de contas. A SACEP verificou, dentre outras coisas, que há contas abertas em nome dele, que não foram movimentadas no período, não houve ausência que não foram repassados recursos do Fundo de Financiamento de Campanha e Financiamentos Eleitorais. O candidato foi citado para se manifestar acerca dessa omissão. O prazo transcorreu em claro. A proposta de voto, a semelhança de outros que nós já votamos. Rapidamente eu falo do dever de prestação de contas e rapidamente eu falo da consequência que isso acarreta. O dispositivo, a proposta de voto, no sentido, inclusive em consonância com o parecer do Ministério Público, julgado não prestados as contas de campanha, no qual concerne a candidatura, aplicando-se o impedimento previsto no artigo 83.1 da Resolução TSE 23553/2017. A diferença de outros processos que nós julgamos, como aqui não houve recebimento de recursos do Fundo de Financiamento, não há recursos a serem recolhidos ao Tesouro. É o voto, senhor presidente. Alguma divergência? Eu queria só... Pois não. Nesse voto aí, Glauber,
É uma questão só processual, que a gente, como trata-se de prestação de campanha, é de contas de campanha, né? Dos não eleitos. Isso, candidato não eleito, que se omitiu, né? Pelo menos alguns nós fazemos a citação com a R. Aí, Vossa Excelência, acho que considerou eletronicamente, né? Foi, eu fiz da forma eletrônica porque houve a informação. E aí eu já fiz com base, inclusive, na resolução do TSE, que diz que uma vez instalado o PJE, tudo tem que seguir por ele. Daqui para frente a gente poderia seguir, se for o caso, né? Acho que até mais prático, né? Não sei se alguém discorda. Mas o normal que a gente fazia aqui era por AR. Eu no meu gabinete estou determinando a intimação, a citação pessoal. E explico por quê, do desembargador Cornélio, que... Primeiro AR, depois pessoal... porque eu não estou... na forma de CPC, depois é que vai para a resolução. Porque esse endereço eletrônico ele é fornecido pelos partidos ou pelas coligações quando do registro da candidatura. E no mais das vezes é um endereço eletrônico de alguém que cuidou desse registro e não do próprio candidato. Então, para evitar qualquer discussão, porque depois no meu gabinete eu estou preferindo fazer citação alegar nulidade de alguma coisa. Eu estava chamando a atenção só para essa questão, que eu acho que o que o juiz Glauber está votando hoje é nesse sentido, né, Glauber? E eu acho que os de ontem também foram assim. Né? Eu não me passou despercebido isso, mas eu levei em conta a resolução do TSE que menciona que tudo será no sistema uma vez instalado. Eu também imaginei essa situação, não é aquela citação ou aquela forma de comunicação dos atos processuais por ocasião da campanha, é porque já havia a informação dele nos autos. O meu raciocínio foi mais ou menos o mesmo daquele dever geral do CPC, de que a parte não pode mudar de endereço, sob pena de mudar, tem que informar e se consideram válidas as intimações e citações, foi mais ou menos isso. E sem contar a nossa dificuldade também com relação a pessoal aí, que nós não temos quadro próprio de oficial de justiça, uma série de... Mas a preocupação do desembargador Cornélio é extremamente pertinente, até porque está em início aí. Porque a gente sempre decidia assim, vinha de uma maneira, está mudando. Só que chama a atenção que estamos mudando, né? É importante. E no caso específico do meu gabinete, houve alguns casos em que, com a citação por AR, o candidato compareceu. Porque ele aí efetivamente é citado. Mas eu lanço um argumento, uma discussão. Ele se omite em apresentar as contas, que é um dever legal que ele tem. Ele está cadastrado no sistema. Há uma resolução do TSE. A gente cita o sujeito não responde. Se ele se omite, a gente ainda vai ter que ir atrás dele. Isso aí não é argumento, não é discussão normativa, que eu acho que é muito claro. Nesse aspecto, assim, eu acho que é demais. Ele tem no mínimo que prestar as contas. A resolução do TSE, doutor Glauber, usa o vocábulo preferencialmente. Isso. Quando se refere a essa citação eletrônica. Eu tenho preferido fazer a citação por AR. Mas trazida a preocupação pelo desembargador Cornélio, vamos tomar um posicionamento da Corte a respeito dessa matéria, dessa questão, até mesmo tornando aí, se acolhida a postura adotada pelo juiz eleitoral Vladimir Capistrano, imagino ficar prejudicado o próprio Não, porque a forma que o doutor Glauber preferiu, ela não é ilegal, ela está inclusive prevista na norma. Mas a questão é de padronização. Se a postura tomada na presidência do processo pelo doutor Francisco Glauber, se é a posição correta, eu imagino que a Corte mas deva esse é o problema, desembargador Glauber. Não existe a posição correta. Existe a possibilidade de fazê-lo eletronicamente, existe a possibilidade de fazê-lo. Mas a preocupação do Vladimir é que não é interessante que um magistrado, na condução do processo, tenha no mesmo tribunal uma postura e um outro de uma maneira diferente. Essa é a minha preocupação. Imagino ter sido a preocupação do desembargador. Eu chamei a atenção para esse dado. Eu também faço igual ao doutor Vladimir. Eu também aproveito para dizer que no gabinete eu tenho adotado a citação pessoal. Eu também. Por isso que eu estou vendo que ele está diferente. Deixa eu só esclarecer. Veja o seguinte. É importante que se diga, as hipóteses do CPC de citação pelo correio são essas. As ações de Estado, quando o citando for incapaz,
quando o citando for pessoa de direito público, quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência, quando o autor justificadamente a requerer de outra forma, ou seja, isso é o artigo 247. O artigo 246 menciona: a citação será feita pelo correio, por oficial de justiça, por escrivão, chefe da secretaria, por edital, por meio eletrônico, conforme regulado em lei. A gente tem a lei do processo eletrônico, que especificamente no caso do TSE, a gente tem uma resolução que menciona: eu acho que não há muito sentido de a gente utilizar uma plataforma eletrônica moderna como o TSE, haver uma legislação que demande que a parte se cadastre para fim de receber essas informações e nós continuarmos a fazer as citações como se estivéssemos com o processo físico, sem falar na questão dos recursos, da ausência de gente para fazer isso, e até pensando no depois, um pouco depois. Como esse dever de prestar contas à omissão enseja a suspensão enquanto as contas não forem prestadas, o partido pode vir apresentar as contas e prestar e regularizar e resolver essa situação. Acho que é inclusive um argumento de reforço. Acho que cada um dá para... Desembargador Cornélio, não quer pedir vistas, não? Não, de jeito nenhum. Eu acho o seguinte, que dá para a gente administrar. Cada um analisa conforme aí o seu caso e... Né? Dá para administrar isso sem problema nenhum. Senhor presidente, eu acho que a gente pode começar a evoluir em relação a tendência é essa, que seja tudo eletrônica, né? Em resolver as questões eletrônicas. Eu posso pedir vista para a gente discutir no momento melhor. Eu acho interessante para que tenha uma padronização. Não faz sentido... e é uma proposta, inclusive nossa, quando nós discutimos a questão das metas do CNJ, em começar a se utilizar mais o sistema eletrônico. Né? Porque nós não temos a estrutura suficiente e a tendência é se acabar as intimações, o cumprimento de alguns atos por oficial de justiça, até porque nós não temos. Nem oficial de justiça nós não temos. Então, a gente pode começar a pensar na possibilidade de começar a trabalhar se utilizando do sistema eletrônico. Se nós temos um sistema, o PJE, que ele veio para ficar e a tendência é se fortalecer e se desenvolver mais como um instrumento de processual e de procedimentos, por que não pensar na possibilidade de alterar e evoluir e acabar com esse procedimento e cumprimento de atos manuais ou então por pessoas. Se a legislação permitir, eu acredito que não há. Só uma informação é que essas citações eletrônicas elas não estão ocorrendo na plataforma PJE. Não estão ocorrendo na plataforma PJE. Elas ocorrem com o envio de um e-mail pela Secretaria Judiciária para o candidato, não é pela plataforma PJE. A Justiça Eleitoral, desde a implantação do PJE, não tem utilizado o painel eletrônico do PJE como meio de comunicação processual. Até porque, pela lei do processo eletrônico, o advogado tem 10 dias para dar-se por citado ou intimado. O nosso prazo é de 48 horas, se ele tiver 10 dias, vai passar a ser de 12. No mais, o processo eleitoral pode até ter acabado antes que ele se dê por intimado ou citado. Então, a Justiça Eleitoral não tem utilizado o painel eletrônico do PJE como meio de comunicação processual. E essa citação a que o Dr. Glauber se referiu, que está previsto na norma do TSE como uma das formas preferenciais de comunicação, é por e-mail, não pelo painel eletrônico do PJE. Inclusive, senhor presidente, nós estamos sugerindo, nós conversamos com o Comitê de Cumprimento de Metas e nós propomos, inclusive, se utilizar a partir de alguns atos do próprio WhatsApp. E nós temos uma resolução do Estado do Paraná, do TRE do Paraná, que nós estamos com ele aqui, depois de uma reunião com os partidos políticos, se ajustou, houve uma adesão dos partidos políticos, e a partir daquele momento alguns atos seriam comunicados, inclusive, pelo WhatsApp. Tem uma resolução que, nesse sentido, nós discutimos isso, e provavelmente a direção-geral deve elaborar um rascunho ou para que a gente possa discutir posteriormente aqui na sessão e com a presidência. Eu vou votar acompanhando o relator, viu? Eu quis só levantar a questão para chamar a atenção. Mas eu vou... Vamos deixar o pedido de vista do Dr. Zé Dantas só para a gente padronizar. Dr. Zé Dantas, só para esclarecer o que diz a resolução do TSE, é interessante isso, porque a resolução diz claramente, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, far-se-ão por meio eletrônico, observado disposto no artigo 9º da Lei 11.419, que é a Lei de Processo Eletrônico. Aí no instrumento, o artigo 20 da resolução do TSE, no instrumento de notificação ou citação, constará a indicação de forma de acesso ao ITPTU dos autos digitais e ao endereço do sítio eletrônico. Se a gente não
fizer a citação eletrônica, não passar a adotar realmente o processo eletrônico, eventualmente sempre haverá essa margem para se dizer, não, ó, isso podia ter sido feito por processo físico, era mais seguro. Parece aquela discussão quando a gente passa da máquina de escrever para o computador, né, que existiu outrora. Na verdade, em algum momento a gente tem que adotar a novidade não por pedaços, mas no seu corpo inteiro. Então eu vou pedir vista só para a gente discutir esse assunto. Perfeito. Com mais extremamente pertinente. Eu estou convencido, mas eu quero pedir para poder discutir com os colegas e até formalizar, porque é uma proposta nossa, inclusive, Eduardo, de propor uma minuta de resolução para o cumprimento de alguns atos, para facilitar. Agora é interessante que a resolução... E está um frio danado aqui, eu queria só dizer que está um frio danado. A resolução do TSE... Eu pensei que estivesse tremendo por outro motivo. Mas é o frio que está aqui. Presidente, a resolução do TSE, no artigo... Danado que no parágrafo 7º esquenta no outro ali, parágrafo 7º do artigo 52 da resolução do TSE, ele diz taxativamente que a citação de que trata o inciso 4º, que é o caso, deverá ser pessoal e observar os procedimentos previstos nos artigos 101 e seguintes dessa resolução. Então vamos... Então, assim, só uma colocação para que se considere. A própria resolução, ela prevê uma citação pessoal. José Dantas irá analisar todos esses aspectos. Eu vou manter o pedido. Exatamente. Tem a Semana Santa toda aí. Nesse caso, senhor presidente, eu gostaria do seguinte, como tem um pedido de vista... Não, é porque eu já votei. Sim, já? Então... Já votei, então eu queria retirar meu voto. Perfeito. Então, retirado o voto... Porque eu não estou conseguindo retirar no sistema. O pessoal de apoio faz a retirada. Após o voto do relator, julgando não prestadas as contas, pediu vista dos autos o juiz eleitoral José Dantas de Paiva. Os demais declararam aguardar o voto visto. E agora, esgotada essa etapa judicial, vamos à pauta administrativa. Tem tão somente um processo, que é a designação do juiz eleitoral da 65ª Zona Eleitoral. Nós tínhamos 2 inscrições, Dr. Emanuel Telino Monteiro e Dr. Flávio Roberto Pessoa de Moraes. O voto está disponibilizado, eu peço o opinamento ministerial. Conforme a minuta da presidência. Perfeito. Ambos aqui empatados nos 2 primeiros critérios, então somente pelo terceiro, que é o melhor posicionado na lista de antiguidade do juiz de direito, emitida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, restou escolhido aqui o Dr. Flávio Roberto Pessoa de Moraes. E eu faço apenas a observação que aí está se utilizando da lista de antiguidade publicada em 4 de junho do ano de 2018, quando ainda era substituto do Dr. Emanuel Telino, que hoje é juiz titular, mas que não alcançou, não tem como passar o outro. Eu tive essa preocupação de pegar a antiga, mas questiono da corte, todos de acordo? Com Vossa Excelência. Então, aprovada a unanimidade, às 15h54, eu declaro encerrada a presente sessão, convidando a todos para que lá no salão, no 5º andar, não é isso? No 5º andar lá, para que tenha uma tela lá em homenagem aí a Dr. Luiz Gustavo. São os cavalinhos? São os cavalinhos? Senta aqui e fica até o final.